dia a todos, caro professor Jairo, caro Tonino Toldo, senhoras e senhores aqui presentes. É com muita alegria que hoje estou aqui para lhes falar algo sobre controle de concentrado de constitucionalidade perante o Supremo Tribunal Federal e o sistema federativo. Os senhores sabem que o Brasil vem experimentando uma significativa mudança no que concerne à concepção do seu modelo de controle de constitucionalidade. O modelo de controle de constitucionalidade brasileiro instaura-se o modelo judicial com a Constituição de 1891, seguindo as pegadas do direito americano. E, a partir daí, o Supremo cumulava as funções de intérprete da Constituição, de intérprete último do direito federal, e também o Supremo era o juiz dos conflitos federativos, conflitos entre os estados e também conflitos entre a União e os Estados-membros. Fomos avançando nesse modelo de controle de constitucionalidade e produzimos, depois, a chamada representação interventiva. Era uma resposta aos abusos perpetrados, especialmente na República Velha, em relação à intervenção federal. O que se dizia é que o presidente da República assumia o papel de juiz da intervenção federal. E logo ele se investia desses poderes e, em alguns momentos, naquele período, ele acabava por solver controvérsias políticas mediante a decretação da intervenção. Então veio a chamada representação interventiva, cujo desenho incipiente se faz em 1934 e depois ganha um novo formato sob a Constituição de 1946. A representação interventiva passa a ser utilizada pelo Procurador-Geral da República contra atos estaduais infringentes dos chamados princípios sensíveis. Aqui está o embrião da chamada ação direta de inconstitucionalidade no Brasil. E ela vai ter, então, uma evolução bastante interessante, porque já sob a Constituição de 46 e logo nos seus primórdios, o Procurador-Geral muitas vezes vai encaminhar pedidos ao Supremo com parecer contrário. Portanto, ele vai transformando paulatinamente a representação interventiva numa ação direta de inconstitucionalidade do direito estadual. Por isso, talvez, tenha-se avançado logo na ideia de que agora era preciso uma ação direta de inconstitucionalidade quanto ao direito federal, já que tínhamos algo semelhante para o direito estadual. E veio a emenda 16 de 65, embora o debate sobre essa reforma tenha começado nos anos 60. Os senhores sabem, 65 é depois de 64. Então, nós temos aqui uma mudança bastante significativa, porque aquilo que vinha sendo construído jurisprudencialmente, a partir também de uma compreensão doutrinária bastante avançada, vai sofrer um pouco de restrição, especialmente com o advento do regime militar. Vem a Constituição de 67 e 69 e mantém esse mesmo modelo básico. Controle difuso, amplo, papel do Supremo para dirimir controvérsias federativas, para também dirimir, no recurso extraordinário, dúvidas sobre a constitucionalidade das leis e também das interpretações, inclusive da interpretação do direito federal. Representação interventiva, tal como já desenhada a partir de 1946,
e a representação de inconstitucionalidade, agora com esse viés de ação direta de inconstitucionalidade, para o direito estadual e para o direito federal. Titular da ação, o Procurador-Geral da República. Portanto, a partir desse desenho, no Brasil, identificou-se a criação daquilo que nós chamamos um modelo misto de controle de constitucionalidade, porque associávamos o chamado modelo difuso ou incidental a essa ação direta, a esse esboço de um modelo concentrado de constitucionalidade. Eis que, no quadro de dificuldades institucionais, os senhores certamente hão de se lembrar que, em 13 de dezembro de 68, nós tivemos o ato institucional número 5, em seguida, em 69, tivemos uma reforma heterodoxa do texto constitucional de 67. A partir daí, portanto, nós passamos a usar a fórmula que até hoje nós repetimos, Constituição de 67/69, a chamada emenda número 1 de 69. Nesse período, nós vamos ter graves intervenções no sistema político-institucional. Em 69, nós vamos ter o decreto de aposentadoria compulsória de 3 ministros do Supremo, Hermes Lima, Vitor Nunes Leal e Evandro Lins e Silva. Portanto, eram tempos bastante difíceis. As garantias da magistratura estavam suspensas desde o AI-5. No fundo, nós combinávamos, por dizer assim, 2 ordens institucionais. Uma ordem constitucional formal e uma ordem constitucional excepcional, cuja erupção podia se dar a qualquer momento. Eis que, em 1970, e eu vou passar por esse dado histórico que me parece importante para compreender a nossa evolução em termos de construção desse chamado modelo concentrado, nós vamos ter uma grave crise no governo Médici com a edição do Decreto-Lei 1077, de 1970, que estabelecia a censura prévia a livros, jornais e periódicos. O MDB, partido de oposição, então, vai ao Procurador-Geral, veja o papel, então, decisivo do Procurador-Geral e por que nós precisamos falar um pouco sobre isso, e pede-lhe que encaminhe uma representação de inconstitucionalidade contra o Decreto-Lei Federal. E o Procurador-Geral manda essa representação para o arquivo, dizendo que não via razão para submeter a matéria ao Supremo Tribunal Federal. O MDB, então, vai ao Supremo com uma reclamação, dizendo que a competência deste Supremo estava sendo usurpada. Num dia qualquer de 1971, o Supremo delibera sobre este assunto e discute essa temática. Estaria ou não o Procurador-Geral obrigado a encaminhar um pedido que, no caso de inconstitucionalidade, que no caso era formulado por um partido político, ou o partido expressivo de oposição. E o Supremo decide não conhecer desta ação, dizendo que não havia usurpação de sua competência. Por quê? Aí caímos nas fórmulas processuais. Porque o Procurador-Geral era o titular da ação. Ele era o dominus litis. Houve, porém, nesse julgamento, uma voz incômoda de Adalto Lúcio Cardoso, que dizia que aquela perspectiva estava equivocada, que o Supremo devia conhecer daquela reclamação, que o momento político exigia uma outra atitude do tribunal. Argumentava Adalto Lúcio Cardoso politicamente. Mas o tribunal se encaminhou, por essas razões técnicas
processuais para não conhecer da reclamação e não lhe dar seguimento. Adalto Luz Cardoso, então, faz o gesto que ficou célebre. Joga a toga sobre a cadeira e diz que nada mais tinha que fazer no tribunal. Todo dia os senhores veem algum ministro sair irritado do plenário do Supremo Tribunal Federal. Mas esse gesto realmente é raro, de alguém sair irritado, não é? Contrariado e pedir aposentadoria. Desde então, o país não parou mais de discutir essa temática. O que fazer com esse papel do Procurador-Geral da República? Inúmeros juristas se ocuparam desse assunto e chegaram a conclusões as mais diversas. Desde aqueles que davam razão ao Supremo Tribunal Federal, como o próprio Conselho Federal da Ordem dos Advogados, à época presidido por Caio Mário da Silva Pereira, e que teve como relator para essa matéria o Raimundo Faoro. Até o meu querido amigo Celso Bastos, saudoso amigo, que escreveu uma tese sustentando que o procurador-geral estaria obrigado, naqueles casos em que a representação partia de quem tinha também uma cogestão efetiva no interesse público, partidos políticos, governadores de Estado, prefeitos municipais e assim por diante. Mas o Supremo jamais mudou a sua jurisprudência nos anos que se seguiram. Eis que vem, então, o processo constituinte de 1988. E essa refrega vai refletir no desenho desse nosso modelo da ação direta de inconstitucionalidade. Os senhores sabem que foi, sob a Constituição de 88, mantido o modelo do chamado controle difuso ou incidental. De alguma forma, ele foi até ampliado hoje com o mandado de segurança coletivo, a ação civil pública. O papel do Supremo em sede de RE sofreu, como todos os senhores sabem, uma modificação com a criação do STJ. A competência para interpretar o direito federal de forma definitiva, o direito federal ordinário, passa para o STJ. O Supremo, diziam todos naquele momento, um tanto quanto iludidos, agora só vai cuidar de questão constitucional e, por isso, não ficará tão sobrecarregado. Lê do engano, como os senhores sabem, quando já em 2000 se descobre que o tribunal passa a receber algo em torno de 100 mil processos anos, basicamente recursos extraordinários. Bom, mas esse modelo, portanto, ganhou esse perfil, reforça-se a ideia do controle difuso ou do controle incidental de normas, tendo no ápice o Supremo Tribunal Federal. Mantém-se a sua competência para uniformizar a interpretação do direito federal, preservar a relação entre a União e os Estados, inclusive mantém-se o Supremo como árbitro da Federação nesta relação. Mas cria-se também essa competência especial do STJ. Mas a grande mudança vai ocorrer com a ação direta, que muda de nome. Já não chama mais representação de inconstitucionalidade, mas, como os senhores sabem, ação direta de inconstitucionalidade. E amplia-se o rol de legitimados, de forma radical. Presidente da República, mesa da Câmara, mesa do Senado, governador do Estado, mesa da Assembleia Legislativa, Procurador-Geral da República, agora é apenas um entre os diversos legitimados. Partidos políticos com representação no Congresso Nacional, o que levou o senador e ex-vice-presidente da República, Marco Maciel, a fazer uma fina ironia por conta desse nosso quadro partidário todo peculiar e dizendo, no Brasil, radicalizou-se a ideia de proteção das minorias, porque os senhores sabem que, às vezes, nós temos partidos políticos com um só representante. Então, ele dizia, até as unorias estão representadas nesse processo da ação direta de inconstitucionalidade. Confederações sindicais, entidades de classe de âmbito nacional,
todos passaram a ter legitimidade para a ação direta. Portanto, saímos do modelo do monopólio da ação para este modelo bastante amplo de ação direta. Mudança, portanto, radical. Eu que escrevi meu trabalho sobre controle abstrato de normas na Alemanha entre 88 e 90, passei a chamar a atenção para esse fenômeno, dizendo o seguinte: aqui nós temos uma mudança talvez substancial. Se nós podíamos falar antes num modelo de controle de constitucionalidade com um perfil misto, não é? A ênfase no modelo anterior, 67 e 69, estava ainda no sistema incidental ou difuso. A ação direta, chamada representação de inconstitucionalidade, à época, era apenas uma forma, talvez, de correção no sistema. Era algo subsidiário. Agora, sob a Constituição de 88, em função da mudança ocorrida na própria legitimação, abre-se enxanches para que qualquer questão constitucional ligada ao direito estadual ou ao direito federal, qualquer questão de inconstitucionalidade, chegue diretamente ao Supremo Tribunal Federal. Essa abertura é inequívoca. Por isso eu passei a dizer, então, que o modelo continuou misto sob a Constituição de 88, mas a ênfase passou para o sistema de perfil concentrado. Vieram depois mudanças importantes nessa linha. Em 1993, e aqui, inclusive, eu tive alguma influência doutrinária e também prática, nós propusemos, professor Ives Gandra, propusemos a criação da chamada ação declaratória de constitucionalidade, que, no fundo, seguia as pegadas da tradição constitucionalista brasileira, que já sob 46 admitia que o procurador-geral, às vezes, encaminhasse um pedido com um parecer contrário. Então, eu sustentei, os senhores vão encontrar em vários textos, que a ADC nada mais era e nada mais é do que um ADIM com sinal trocado. Propusemos a ideia do efeito vinculante para tirar qualquer dúvida no que dizia respeito à eficácia das decisões do Supremo Tribunal Federal em sede de processo de controle abstrato. Mas subsistiram ainda algumas dúvidas. A emenda de 93 foi aprovada tendo como foco apenas o direito federal. E os legitimados também eram outros, ou parte só daquele elenco do artigo 103 da Constituição. Recentemente, na emenda constitucional 45, houve a ampliação do direito de propositura, hoje coincidente para a ADIM e a ADC, mas subsiste essa idiosincrasia. A ADC tem como objeto apenas o direito federal e não o direito estadual, o que é um pouco estranho, não é? Mas isso precisa, talvez, ser aperfeiçoado. O Supremo, os senhores certamente hão de adivinhar, preocupado com a evolução agora sinalizada no direito positivo em relação à ADIM, avança para dizer o quê? Para dizer que era preciso restringir a propositura da ação. Em relação, por exemplo, às confederações sindicais e às entidades de classe, ele cria mesmo jurisprudencialmente a exigência da chamada relação de pertinência temática. Ele vai criando também dificuldades na propositura de ações. Norma já revogada, diz o Supremo, não cabe em sede de ADIM. Norma que venha a ser revogada torna prejudicada a ação direta de inconstitucionalidade. Isso, direito pré-constitucional. O que significa isso? Num país com essa tradição de substituição de constituições, nós temos frequentemente um problema
que não é apenas da convivência entre a lei editada sob a Constituição e a norma que é parâmetro de controle. Mas nós temos um outro problema, que é todo o direito eventualmente existente, o direito ordinário, e a sua compatibilidade com a Constituição superveniente. Dizia o Supremo, esses casos não se resolvem num juízo de constitucionalidade ou de inconstitucionalidade. Isto é matéria de direito intertemporal. Lex posterior, derogat priori. Logo, isso fica no sistema difuso genérico e não vai para o controle direto. Se quer aquela exigência da reserva de plenário, quanto ao estabelecido desde 1934, e hoje está no artigo 97 da Constituição, aqui se cumpre. Qualquer decisão de Câmara, turma, pode resolver isto. E assim ficou. Nós tínhamos, então, no texto constitucional, algumas coisas interessantes. Mandado de injunção, criação também do texto de 88, ação direta por omissão, que também sinalizava para essa perspectiva de um sistema concentrado. Mas tínhamos uma instituição que realmente chamava a atenção. A arguição de descumprimento de preceito fundamental. Porque, claro, ela não tinha paradigma no nosso constitucionalismo. Arguição de descumprimento de preceito fundamental. O nome arguição nós conhecíamos da Constituição anterior, referente, em princípio, à chamada arguição de relevância, que foi um mecanismo utilizado como pré-requisito para viabilizar recursos ao Supremo Tribunal Federal, recursos extraordinários, quando se tratasse de conhecimento do chamado direito federal ordinário. Isso desapareceu sob a Constituição de 88. Agora, os senhores sabem, a chamada arguição de relevância voltou sob a emenda constitucional 45 no formato da chamada repercussão geral. Mas o que era arguição de descumprimento de preceito fundamental? Poucos sabiam decifrar. O ministro Pertence chegou a chamar esse instituto de uma autêntica esfinge. Era algo misterioso. Zé Afonso da Silva, que acompanhou o processo constituinte como assessor do presidente Ulisses Guimarães, disse que o texto de 88 consagrou a arguição de descumprimento de preceito fundamental como se fosse o chamado recurso constitucional alemão, a chamada Verfassungsbeschwerde do direito alemão. Mas quem tem convivência e vivência no direito alemão sabe que a Verfassungsbeschwerde alemã cumpre uma função que é muito assemelhada ao nosso recurso extraordinário. Logo, dizer que a arguição de descumprimento de preceito fundamental seria equivalente à Verfassungsbeschwerde envolveria administrar uma convivência entre esses dois institutos. Nós começamos, isso foi na revisão constitucional de 1993, a discutir um instituto do incidente de inconstitucionalidade. A ideia básica era permitir que os mesmos legitimados paradim levassem uma questão incidente ao Supremo Tribunal Federal, uma questão constitucional incidente, e o Supremo se pronunciasse sobre ela. Isso não passou na reforma nem na revisão constitucional e nem na reforma do Judiciário, e, em algum momento, nós passamos a nos perguntar, será que não seria o caso de dar à ADPF esse perfil? Havia também a outra questão do direito pré-constitucional, que só chegava ao Supremo, como os senhores já viram, pela via do sistema incidental. Será que não seria o caso de formatar a ADPF, de lhe dar uma conformação que permitisse abranger também o direito anterior à Constituição? E assim se fez um projeto. Houve uma comissão presidida pelo professor Celso Bastos,
e se fez um projeto, um anteprojeto, que depois se tornou um substitutivo na Câmara, porque já tramitava na Câmara dos Deputados um projeto da deputada Sandra Starling que tentava regulamentar esse instituto da arguição de descumprimento de preceito fundamental. A deputada focava muito nas controvérsias, no seu projeto, nas controvérsias entre mesa da Câmara ou mesa do Senado, mesa do Congresso, e os parlamentares na interpretação de normas regimentais, à luz da Constituição, eventualmente. Veio, então, essa proposta a Celso Bastos, que teve um substitutivo, que foi incorporado como substitutivo na Câmara por trabalho do deputado Prisco Viana. E se aprovou na Câmara e no Senado esse novo instituto. Transformou-se na Lei 9882. Ali se falou claramente, como os senhores podem olhar no artigo 1º, que a ADPF poderia contemplar o direito pré-constitucional e o direito municipal, porque o direito municipal, nesse quadro, fica numa situação um tanto quanto confusa, como os senhores podem imaginar. Por quê? Porque temos um controle de constitucionalidade, a Constituição admite, no 125, parágrafo 2º, do direito municipal, em face da Constituição estadual. Hoje admitimos até um RE para o Supremo, nesses casos. Mas não há possibilidade de um controle direto, ou não havia, do direito municipal em face da Constituição Federal. No máximo, essa questão chegaria ao Supremo pela via do recurso extraordinário. Então, agora, na ADPF, admitiu-se essa possibilidade, expressamente. Esse projeto, portanto, foi sancionado pelo presidente da República com alguns vetos. Um veto expressivo, porque no projeto Sandra Starling, além dos legitimados em geral, dava-se ao cidadão, ao indivíduo, também a possibilidade de fazer a ADPF. E o presidente da República vetou, muito provavelmente até por recomendação do Supremo Tribunal Federal, essa proposta. Mas passamos então a ter esse modelo. Os senhores podem me perguntar, a mim que participei da concepção também dessa nova modelagem, por que a comissão encaminhou-se nesse sentido? A resposta me parece singela, porque, na nossa concepção, o modelo constitucional brasileiro passou a ser dominantemente um modelo de perfil concentrado. Nesse sentido, não ter um sistema de controle, por exemplo, do direito municipal seria um déficit. Não ter, por exemplo, um modelo concentrado, uma ação de controle do direito pré-constitucional, aparentava também ser um déficit. Hoje, os senhores sabem que esse sistema está funcionando. Não são poucas as ações relevantíssimas decididas pelo Supremo em sede de arguição de descumprimento de preceito fundamental. Aborto de feto anencéfalo, por exemplo, a discussão sobre o Código Penal. Então, vejam, os senhores, a mudança ocorrida nesse campo. E nós caminhamos bem, combinando a convivência do sistema de perfil difuso com o RE para o Supremo, com essas ações diretas. Houve outras mudanças relevantes, eu só vou mencionar aqui a ação direta por omissão, nessa nova fase pós-lei 9868, a lei que trata da ADIM e da ADC. Os senhores sabem que a omissão, e o Constituinte de 88 foi muito preocupado com isto, ela tem algumas armadilhas jurídicas e políticas. Uma delas diz respeito a quê? A omissão parcial. Quando eu tenho um debate sobre omissão parcial, vem a pergunta, em que seara eu trato? Qual é a ação própria ou adequada?
trato em sede de ação direta por omissão ou em sede de ADIM? Inicialmente o Supremo dizia, não cabe nem ADIM nem ação direta por omissão, o que era o limbo. Isso aconteceu, por exemplo, com a lei do salário mínimo. Foi o que levou o Supremo inicialmente a conhecer de uma DPF em relação à lei do salário mínimo. Mas, recentemente, nós tivemos o caso do FPE, uma lei de 1989, em que alguns governadores apontaram, e aí eu entro já no tema federativo, alguns governadores apontaram o quê? Que a lei era inconstitucional, porque não adotava critérios para a distribuição do Fundo de Participação dos Estados, tal como preconiza a Constituição. E outros vieram com uma ação direta por omissão, dizendo que a lei era deficitária, incompleta, mas não era inconstitucional in totum. E o Supremo julgou as ações, a ADIM e a ação direta por omissão, procedentes, para declarar que a lei era inconstitucional, mas não era nula. E se valeu da fórmula do artigo 27 da Lei 9868, adotando a modulação de efeitos, dando um prazo para o Congresso Nacional de 36 meses para deliberar sobre essa questão. Veja, portanto, que nesse ponto houve uma convergência entre a ação direta por omissão e a ação direta de inconstitucionalidade. E a solução se deu por essa técnica alternativa, porque declarar a nulidade da lei seria causar um grave caos jurídico, perder qualquer critério de transferência para os estados desses recursos que são cabais. Há unidades federadas no Brasil que dependem em até 70% para a sua mantença desse fundo, desse repasse. Logo, não repassar significaria criar o caos. Mas agora passamos a ter essa possibilidade. Veja, graças a esse mecanismo do artigo 27, da modulação de efeitos, que fez com que, isso é um ponto interessante, a ADIM e a ação direta por omissão passassem a ter aquilo que eu chamo uma relativa fungibilidade. Então, esse é um caso interessante e que mostra como a abertura da propositura, do direito de propositura, permitiu que os estados participassem desse processo. Nós temos outros casos interessantes. Eu tinha listado algumas situações envolvendo o chamado controle concentrado de normas. Mas os senhores podem intuir, na medida em que governador do estado, inicialmente não se falava no governador do Distrito Federal, isso foi feito por construção. Mas o governador do Distrito Federal, mesas das assembleias legislativas, passam a poder impugnar lei estadual ou lei federal, nós passamos a ter a possibilidade de uma participação federativa marcante neste contexto. E temos tido ações importantes decididas pelo Supremo Tribunal Federal, como essa que acabo de mencionar, o Fundo de Participação dos Estados. Ou, ainda, a discussão que estamos tendo sobre essa temática agora do salário mínimo dos professores, do piso salarial dos professores. Já tivemos uma decisão de mérito e, recentemente, o Estado do Rio Grande do Sul, o governador do Estado do Rio Grande do Sul e o governador de Santa Catarina, propuseram uma nova ADIM, a ADIM 4848, reclamando que portarias do Ministério da Educação estão interferindo na esfera da autonomia dos estados, porque essas portarias é que vão estabelecer o modelo ou o índice de correção. Então vejam, senhores, aqui nós temos tido um claro uso da ação direta de inconstitucionalidade nesta perspectiva federativa. Guerra fiscal, tema da atualidade. Em geral, é o governador de um estado que impugna a lei de outro estado. Às vezes é o procurador-geral, mas
isso se trava no âmbito da ação direta de inconstitucionalidade. Recentemente, o Supremo, ainda na gestão do ministro Peluso, julgou inconstitucionais 24 leis de 14 estados diferentes em sede de ação direta de inconstitucionalidade. Então, temos tido questões relevantes para a federação provocadas pela ação direta de inconstitucionalidade por esse instrumento e graças a essa abertura procedimental, a essa abertura do direito de propositura realizada pela Constituição de 1988. Temos discussões relevantes sobre a competência dos Estados na proteção do meio ambiente, na proteção à saúde, travada nesse âmbito. A questão do amianto, outros casos de proteção ambiental. Temos um caso interessante na perspectiva federativa que discute a questão das regiões metropolitanas e a competência para fazer a concessão do serviço de saneamento. O Estado do Rio de Janeiro fixou em uma lei que essa competência é sua, do Estado-membro. Os municípios dizem que não. E no Supremo nós temos hoje um quadro de grande confusão. Talvez tenhamos até que, em um outro caso, renovar esse pronunciamento, porque colegas que participaram desse julgamento, inicialmente, muitos já se aposentaram e alguns até já morreram. Então, mas é uma questão relevante que tem sido travada por pedido de vista. Alguns sustentam que o poder é do Estado, outros sustentam que é o poder do município e outros sustentam que o poder é da própria região metropolitana ou da formação desses entes. Isso é interessante para a federação, porque se nós chegarmos a essa conclusão, como eu cheguei, de que o poder concedente deve ser deferido à região metropolitana, nós vamos estar desenvolvendo e inserindo um novo ente federativo, vamos chamar assim, nesse âmbito. E isto está sendo discutido em sede de ação direta de inconstitucionalidade. Então, os senhores percebem a importância dessa ação direta hoje para a proteção dos interesses dos Estados. Às vezes, é verdade, não há uma provocação efetiva por parte dos Estados da forma devida, especialmente num campo para o qual eu insisto em chamar a atenção, que é a questão relativa à chamada competência da União para editar normas gerais. O que se diz aqui é que quando a competência da União é para editar normas gerais, que a União não deve exaurir essa competência, que tem que deixar competência substancial para os Estados-membros. Não obstante, sabem os senhores, a tendência da União é uma tendência no sentido da expansão. Ele trabalha com a competência de normas gerais como se fosse competência privativa dela, União. Essa, pelo menos, é a cultura político-constitucional desenvolvida. Temos tido uma ou outra refrega, mas elas não são suficientes. Houve um caso em que se impugnou a Lei 8666, dizendo que, a pretexto de fixar normas gerais sobre licitação, ela invadia a competência dos Estados-membros, e o Supremo acolheu. Mas são poucas as impugnações nesse âmbito, e a ADIM seria um instrumento adequado para essa discussão. Eu percebo também, creio que eu devo encerrar, né? Eu percebo também que há uma outra refrega interessante, e aí não se faz, talvez, em reforço da federação, nos conflitos interestatais, ou intraestatais, mais precisamente. Conflito entre governador do Estado e Assembleia Legislativa. A Assembleia Legislativa, que ao invés de aprovar uma lei, aprova uma emenda constitucional sobre um tema.
Isso já é uma jurisprudência pacífica do Supremo, dizendo que, naqueles casos de competência privativa, a matéria deve ser objeto de observância do processo legislativo e não se pode usar a fórmula de superação via emenda constitucional. Muitos desses casos chegam ao Supremo Tribunal Federal, que acabou, inclusive, por placitar o entendimento de que, pela ideia de divisão de poderes, o modelo de iniciativa privativa prevista na Constituição Federal seria obrigatório para os Estados-membros. Então, interessante, qual é a observação que eu gostaria de fazer para os senhores? É que essas refregas federativas, essas refregas intraestatais entre o governador e a Assembleia Legislativa, de alguma forma está contribuindo para a redução da autonomia do direito constitucional estadual nesta perspectiva. São muitos os casos que vêm ao Supremo sob essa referência. Acho que houve uma Constituição de um dado Estado que foi praticamente impugnada pelo governador em toda a sua extensão, ou em quase toda a sua extensão, levando o Supremo Tribunal Federal a exigir, hoje está na Lei 9868, que a impugnação tenha fundamentos específicos, porque quase que se dizia que era tudo inconstitucional por alguma razão e ponto, não é? E imagine o trabalho do tribunal para examinar isto no seu detalhe. Então, são muitas as questões que, de fato, são relevantes no que concerne ao aspecto federativo. Mas eu encerro chamando a atenção para essas últimas refregas. Algumas já encetadas, como esta do piso salarial dos professores, porque a União toma uma deliberação no seu âmbito e traz despesas para o Estado. Se não há um mecanismo de compensação, óbvio que isto suscita dúvida no plano da autonomia federativa. Um modelo que, como os senhores sabem, está respaldado pela ideia de cláusula pétrea, de hipergarantia. E como há essa tendência expansionista, hoje tem a PEC do A, a PEC do B, não é? A PEC agora da polícia, etc., sempre na linha de equiparação para que o Estado pague. Um problema sério que certamente pode vir a chegar ao Supremo Tribunal Federal nessa sede. E hoje o governador de Estado dispõe dessa possibilidade ampla de fazer o manejo da ação direta de inconstitucionalidade. A ação mais recente nesse perfil é aquela referente à DIN 4848, a mais recente a propósito do tema do salário dos professores. Em suma, nós temos aqui muitas questões relevantes que podem gravitar e que podem transitar em sede de controle abstrato de normas. Eu falei apenas da DIN, mas hoje assume relevância também, embora em termos quantitativos seja muito menos expressivo, a ação declaratória de constitucionalidade. Eu me lembro dos meus tempos de AGU, em que eu concitava os colegas muitas vezes a pensarem em lançar mão da ação declaratória de constitucionalidade. E havia muita resistência por parte dos advogados públicos, porque eles diziam: a ação declaratória de constitucionalidade é uma bomba atômica, porque ou nós ganhamos ou nós perdemos, né, definitivamente uma ação. E aí eu brincava que em alguns temas a gente tem que ter uma certa coragem para tomar uma decisão, porque, obviamente, é preciso que haja o fim nessas angústias que se estendem. E dizia: mais vale um fim horroroso do que um horror sem fim. E os incentivava a pensar, pelo menos, essas ações declaratórias de constitucionalidade.
Hoje os senhores poderiam me perguntar, mas se o Estado-membro não pode lançar mão da ação declaratória de constitucionalidade, ou, ironicamente, o governador só poderia fazer para pedir a validade de uma lei federal, o que ele faz se quiser defender a constitucionalidade de uma lei estadual, de forma concentrada? Nós temos dito, o caminho é o uso da arguição de descumprimento de preceito fundamental. Bem, creio que já os cansei com tantas considerações a propósito do assunto. Eu queria apenas compartilhar essas reflexões e agradecer a paciência dos senhores. Muito obrigado. Bom dia a todos. Quero dizer que é um prazer imenso estar aqui em Brasília novamente. Me sinto honrado diante desse 15º Congresso Brasiliense de Direito Constitucional. Gostaria de cumprimentar o professor Martônio Montalverne Lima Barreto, eminente representante e coordenador da área do direito na CAPES, meu amigo, a quem saúdo diante de mais uma brilhante palestra. Gostaria de cumprimentar também o professor Álvaro, Ciarline, digníssimo presidente da nossa mesa, professora Júlia Ximenes, diretora do IDP, professor Jairo Scheffer, amigo e grande jurista, e as senhoras e os senhores que estão aqui nessa manhã para debater e discutir jurisdição constitucional. Eu fico muito feliz de ter sido lembrado que tem um diálogo muito grande com a área de direito constitucional, me considero também um professor de direito constitucional, leciono, mas hoje tenho tido um foco maior na área do direito internacional público e na área do direito internacional dos direitos humanos. E, obviamente, que a jurisdição constitucional tem um diálogo obrigatório com as demais áreas e, na minha, não poderia ser diferente. Eu vou trazer um tema que julgo novo, pouco discutido ainda no Brasil. Existem alguns autores que já falam, alguns com uma visão, no meu ponto de vista, dentro de um outro pensamento, de um paradigma ainda da tradicional teoria geral do Estado. Eu vejo e mostrarei isso para os senhores, uma outra perspectiva, a superação da teoria geral do Estado, a preocupação não mais apenas com o Estado, mas centrada no indivíduo, no ser humano, numa perspectiva de Estado constitucional cooperativo, do professor Peter Herbele, que eu usarei como marco teórico aqui na minha apresentação. Então, até trarei alguns slides para mostrar como que eu posso melhor organizar essas ideias, para vir depois a justificar algumas ideias e até mesmo um projeto de lei que existe tramitando no Congresso Nacional sobre o cumprimento de sentenças internacionais. E estabelecer uma diferença que reputo essencial entre sentenças estrangeiras e sentenças internacionais, que até hoje ainda gera grande confusão e principalmente por conta de temas extremamente espinhosos e difíceis, como a questão da soberania, que também abordarei de uma maneira indireta. Começo falando um pouquinho, então, sobre a ideia desse marco teórico do Estado constitucional cooperativo, a ideia de uma soberania não mais naquela perspectiva originária de Baudin, como todo instituto jurídico passa por um processo de evolução, a soberania não poderia ser diferente. Não entendo como uma perda de soberania, isso é importante que seja dita, mas a ideia é que existe ganhos e perdas. Não é por acaso que uma juíza brasileira pode julgar pessoas que cometeram crimes, por exemplo, na África. Então, isso mostra que não existe apenas um lado da moeda, mas dois. E essa ideia de compartilhamento de soberania não me parece atrelada necessariamente à ideia de relativização
da soberania, mas de um foco diferenciado que iremos dar, né, no indivíduo, no ser humano, e não apenas na figura do Estado, como faz, obviamente, a teoria geral do Estado tradicional. E é nesse contexto de globalização, né, que fica mais evidente essa opção. E é uma opção que não é apenas do ponto de vista do intérprete, mas também normativa, no caso brasileiro, né. Nós temos princípios constitucionais, né, que são colocados logo no início da Constituição, mas também temos princípios constitucionais que tratam do Brasil dentro das suas relações internacionais, no artigo 4º da nossa Constituição. Então, a ideia de compartilhamento de soberania, de uma discussão diferenciada, de um contexto, né, diferente de interpretação das relações, né, é colocado já por mandamento constitucional. Né? A ideia da prevalência, né, da solução pacífica de conflitos, a prevalência dos direitos humanos, a ideia da cooperação internacional, cooperação inclusive do judiciário, né, são diversos temas e princípios citados taxativamente, né, e exemplificamente na nossa Constituição. Diante dessa nova realidade de globalização, essas mudanças, né, onde os países, né, são interdependentes e não mais apenas independentes, você tem uma relação de trocas entre os Estados, nenhum Estado hoje pode ficar isolado no mundo, ele depende não apenas do ponto de vista comercial, mas de todas as esferas sociais, né, políticas, esportivas, em todas as suas dimensões, nós temos a necessidade de troca e, cada vez mais, né, não existe a superação do Estado, mas existe a ideia de uma complementação da ação do Estado. E essa complementação do Estado ela vem principalmente dentro de uma perspectiva que o século XX nos ensinou, né? A ideia de que o Estado é o maior garantidor e criador de direitos, né, não se contesta, mas também se observa na Primeira, na Segunda Guerra Mundial, em diversos outros momentos históricos, conflituosos que tivemos, que o Estado também, muitas vezes, é o maior negador de direitos. O Estado, né, persegue, o Estado cria divisões, né, dentro da sociedade. E, por conta disso, né, nós precisamos garantir o indivíduo, inclusive, contra o próprio Estado. E é por isso que as organizações internacionais que surgem, aparecem no século XIX, ganham grande força no século XX, elas ganham um reconhecimento material, a partir, eu diria, da criação da ONU, ou principalmente na Declaração Universal dos Direitos Humanos, em 48, né, e, posteriormente, na Segunda Convenção de Viena, né, já na década de 80, o seu reconhecimento formal como também sujeito de direito internacional público, ou seja, como pessoa que pode criar direitos e garantir direitos, a exemplo do Estado, que já era reconhecido na primeira Convenção de Viena, formalmente, né, bem antes. Dentro dessa ideia, e, portanto, dessa soberania, né, desse novo concerto dos Estados, né, e que a gente constata que eles não são mais autossuficientes, portanto, nós vamos ter uma nova dimensão da soberania. Agora, é importante dizer que soberania é uma condição de Estado, e não existem países mais soberanos ou menos soberanos. Se você é um Estado independente, você é soberano. Né? Agora, como essa soberania é exercida a favor de ditadores, a favor apenas, única e exclusivamente dos interesses dos Estados, ou se nós vamos, né, cumprir, né, alguns estándares, alguns acordos internacionais, alguns mínimos que foram estabelecidos pela comunidade internacional para que todos os seres humanos possam, né, gozar dessas liberdades, dessa evolução desses direitos que foram conquistados paulatinamente na história. Portanto, nesse contexto de relações internacionais, né, e aí colocando o ponto de vista de Peter Hebel, né, do Estado constitucional cooperativo, dessa
mudança de foco, dessa evolução do Estado nacional no Estado constitucional e, mais do que isso, no Estado constitucional cooperativo, esse Estado, o qual adiciona à sua estrutura elementos de abertura, de cooperação e integração que vão descaracterizando o Estado nacional como uma estrutura fechada, centrada na soberania nacional, mas permitindo um diálogo entre o direito doméstico e o direito internacional, e mais para frente eu vou mostrar essa famosa abertura, e essa avenida de mão dupla, nós temos uma nova concepção de Estado, uma nova concepção de relações internacionais e, portanto, nós vamos ter a possibilidade de uma maior abertura entre o direito internacional e o direito nacional no sentido de complementariedade. Exemplos não faltam. Quando nós pensamos no direito à moradia, um dos poucos direitos que as emendas trouxeram aí nesses últimos 24 anos. O direito à moradia, ele não decorre de uma discussão do nosso parlamento apenas. O direito à moradia é algo discutido diante da comunidade internacional em duas grandes conferências, Istambul I e Istambul II, Habitat I, Habitat II. Outros exemplos que a gente pode dar, Lei Maria da Penha, ela não decorre de uma discussão apenas do direito doméstico brasileiro, mas de uma consulta da Comissão Interamericana de Direitos Humanos, que demandava uma posição, uma resposta do Estado brasileiro diante do aumento e de casos flagrantes de violência doméstica. E aí poderia citar diversos outros exemplos dessa relação em que direitos internacionais, ou por tratados, ou mesmo por declarações, nas quais o Estado brasileiro assume a responsabilidade de internalizar esses direitos, nós tivemos a ampliação de direitos e de tutelas no nosso país. Então, é nesse contexto de soberania compartilhada, que eu já havia dito, os Estados não renunciam à sua soberania, mas passam a exercê-la de forma compartilhada com outros Estados, naquelas matérias expressamente previstas nos tratados e naquilo que os autores já chamam de jus cogens internacional, ou seja, o piso mínimo de direito, o marco civilizatório que nós vivemos nesse momento. E que é algo que se desenvolve de tempos em tempos. Eu me filio a uma perspectiva do falecido professor da Universidade Complutense de Madrid, Dom Pablo Lucas Verdú, e de alguns estudos dos seus seguidores, dos seus discípulos, que falam sobre o processo de dinamogênesis, ou seja, o nascimento dinâmico dos direitos. Dínamo, dinâmico, gênesis, criação, nascimento, que mostra a evolução. Poderíamos fazer até um quadro mostrando a expansão de direitos, a expansão da cidadania, em decorrência dessa evolução. E essa evolução se dá através de questões valorativas, ou seja, a partir de um momento que a sociedade, a comunidade, interpreta um valor como extremamente importante, um protagonista, e aí nós podemos, ao longo das diversas gerações ou dimensões de direitos humanos, apontar quais foram esses protagonistas. Nós podemos falar do parlamento, podemos falar da burguesia, do movimento proletariado, movimento trabalhista, mais recentemente do próprio movimento verde. Esses protagonistas exigem, lutam pela normatização desse valor em leis. E nós temos, como resultado disso, uma evolução, uma mudança de paradigma. E por isso que nós falamos da perspectiva de funcionalização do direito. Por quê? Porque o direito vai evoluindo e a ideia de compatibilização desses valores traz a necessidade de mudarmos os paradigmas. Então, os direitos que já existiam em gerações passadas, em dimensões passadas, não deixam de existir, mas recebem uma nova roupagem e precisam ser compatibilizados com os novos direitos. Propriedade privada, quando nós temos o valor de igualdade, assimilado pela sociedade, exigido pela sociedade, e que vai se representar numa série de direitos e garantias, cria a função social da propriedade.
Por outro lado, quando nós temos o desenvolvimento do movimento verde, a preocupação com o meio ambiente, nós vamos ter um novo paradigma ligado à ideia de solidariedade. Solidariedade do presente com o passado e do presente com o futuro também. Né? E a gente poderia observar exemplos, né, dentro do direito de família, né, ou diversas outras áreas. Mas do direito de família me parece algo extremamente marcante, né, emblemático. Né? Quando nós, durante muito tempo, os civilistas discutiam, né, quais seriam os direitos do nascituro. Né? E o nascituro só teria direito para uma grande parcela, né, da doutrina se ele nascesse com vida, né, porque antes ele tinha expectativa de direito. E isso algumas pessoas continuam falando nos manuais de direito civil até hoje. Né? Quando nós observamos que hoje o direito tutela não aquele que está na barriga da mãe, prestes a nascer, mas o direito já tutela as futuras gerações. Eu limito os homens de hoje por conta e em prol dos homens de amanhã, que nós nem sabemos se eles virão a existir. Então isso é uma mudança, isso é uma revolução. A ideia de expectativa de direito, como fica dentro dessa nova concepção. E isso vem da ideia de solidariedade do presente com o futuro. E também podemos pensar do presente com o passado, em outros exemplos, previdência, poderia trazer para os senhores. Né? Isso é a função social? Não, não me parece. Função social é a ideia de igualdade. Isso é uma nova funcionalização do direito, uma ideia da função solidária do direito. Função solidária, podemos ver uma perspectiva ambiental, né? Função solidária, uma perspectiva do consumidor, etc. Né? Dentro da ideia de direitos difusos, por exemplo. Né? Então, quando nós falamos, né, desse desenvolvimento do Estado e dessa mudança da cidadania, né, essa evolução dos direitos humanos, nós estamos diante desse processo de funcionalização e que cada vez fica mais complexo. Eu tenho que tentar compatibilizar aspectos que são muito difíceis. E por isso que o princípio, e aí ele é um dos princípios mais importantes, porque ele vai justamente tentar balizar isso tudo, né? É o da proporcionalidade. O princípio da proporcionalidade, quando eu fico com relações cada vez mais complexas, né, eu preciso, né, trazer a proporcionalidade para tentar resolver caso concreto, e nós, infelizmente, não temos uma resposta dada de imediato, apenas olhando nos códigos ou na legislação esparsa. Né? Então, caminhamos nessa ideia, nessa evolução, nesse processo que Dom Pablo chamava de dinamogênese, desse nascimento dinâmico, e com essa evolução, situações cada vez mais complexas. Nas minhas aulas de graduação, eu costumo brincar com os alunos, falando que isso seria mais ou menos aquelas equações de primeiro grau, de segundo grau. Cada vez mais você tem que compatibilizar determinados elementos, x, y, z, e a situação fica cada vez mais complexa. E, diante disso, a essa soberania compartilhada, me parece algo extremamente necessário e importante, para que a gente consiga preencher, todos esses aspectos e permitir essa relação, essa avenida de mão dupla entre o direito nacional e o direito internacional. Porque não é só o direito internacional que se constitucionaliza, mas muito do direito constitucional que também se internacionaliza. É interessante, exemplos eu já citei alguns, mas duração razoável do processo. Duração razoável do processo, que é uma grande novidade colocada, nas reformas aí processuais recentemente, é algo que é já muito antigo no direito internacional, principalmente no Sistema Interamericano de Proteção de Direitos Humanos. Está lá no Pacto de São José da Costa Rica há muito tempo, desde 69. E essa soberania compartilhada, voltando ao tema da soberania compartilhada, vai trazer aquilo que eu falava, que é o princípio da subsidiariedade ou complementar, da complementariedade. Essa relação que precisa se ter entre o direito interno e o direito internacional. Também uso como metáfora a ideia da física, a relação entre a física quântica, mais moderna,
e a física tradicional, física newtoniana, e que precisaram, né, criar esse princípio da complementariedade para uma discussão, um debate, uma aproximação entre as duas físicas. Então, o princípio da complementariedade é extremamente importante para permitir esse diálogo que nós vamos ter que fazer em grande número, né, a partir de agora. É uma coisa do final do século XX e começa, em grande medida, no século XXI. O diálogo das cortes, não das fontes, mas o diálogo das cortes, as tutelas que eu tenho, né, em diversos setores, domésticas, regionais e universais. Só que esse princípio da complementariedade não pode ser visto, né, como eu já disse, com a ideia de perda de soberania. Né? O que se propõe é apenas o compartilhamento de soberania, com aumento e diminuição. Vou tentar explicar um pouquinho melhor com esse gráfico. Né? Nesse gráfico, eu mostro para os senhores a soberania dentro da visão tradicional da teoria geral do Estado. A ideia da soberania interna e externa. Soberania interna teria uma relação de subordinação, e por isso que o gráfico ali mostra, ali a figura mostra uma verticalidade de imposição. Ao passo que a soberania externa seria representada, né, com uma horizontalidade, porque presumiria uma coordenação das relações internacionais, né, que hoje, acredito que, em grande medida, esteja superada diante de uma ideia de cooperação, um dever, e não uma mera liberalidade de cooperação, mas um dever de cooperação internacional. Dentro de uma teoria, não mais do Estado, mas que eu chamaria de uma teoria da democracia, ou uma teoria do Estado constitucional cooperativo, nós temos a evolução no conceito de cidadania. Tá? Poderíamos pegar a ideia de cidadania, tá, de Hannah Arendt, direito a ter direitos, e nós vamos ver que essa cidadania ela vai sendo ampliada, tá, em 3 perspectivas. O aumento de pessoas, cada vez mais nós lutamos para incluir pessoas. Isso desde a criação do Estado de Direito, tá? Quando existiam privilégios e não direitos. Tá? Antes, né? A partir do Estado de Direito, nós criamos, né, fixamos os limites entre governantes e governados e a Carta de Direitos que nós vamos paulatinamente aumentando. Só que a gente não aumenta apenas os direitos, aumentamos as pessoas. E, atualmente, a grande novidade é aumentarmos também a tutela. Nós temos a tutela estatal, tutela regional e a tutela universal. Tá? Por conta disso, nós temos o Estado, a OEA, por exemplo, e a ONU tutelando direitos, que eu, apenas do ponto de vista didático, professor Geraldo Ataliba, Celso Antônio Bandeira de Mello, da minha instituição, foram meus professores e costumavam dizer o que eu levo até os dias de hoje. Né? E classificação não existe certa ou errada, mas existe classificações úteis e inúteis. E essa classificação entre direitos do gênero, direitos humanos fundamentais, dividindo em direitos fundamentais e direitos humanos, ela se justifica à medida que eu vou observar que tutela está presente nessa determinada relação. Isso é importantíssimo, porque questões mais difíceis, que nós podemos falar, talvez na parte de perguntas, quando nós dizemos que, por exemplo, os direitos humanos são imprescritíveis. São, mas os direitos fundamentais do nosso país não são. Então, quando nós falamos de algumas questões, e nós confundimos direitos humanos com os direitos fundamentais, misturamos as tutelas, obviamente que teremos sérios problemas interpretativos. Então, é fundamental entendermos quais são os mecanismos que nós temos para garantirmos determinados direitos e quais são os direitos em cada uma dessas esferas. E não misturarmos e confundirmos uma determinada doutrina, uma determinada tutela em relação à outra. Por isso que eu fiz essa divisão. Obviamente, existem autores que vão rechaçar essa posição colocada, mas eu justifico aos senhores o porquê delas. E aí nós vamos ter direitos, porque as pessoas, no nosso caso, no meu caso, somos brasileiros, direitos porque somos americanos e direitos porque somos seres humanos. Então, existe uma complementariedade de tutela e de proteção em favor do ser humano, do indivíduo. O Sistema Internacional de Proteção dos Direitos Humanos decorre disso.
E nós vamos ter diversos sistemas, né? Vamos ter sistemas regionais, organizados, por isso que eu chamo de sistema. Nós temos hoje apenas o africano, o europeu e o americano. Mas temos o sistema ONU também de proteção e temos algumas declarações esparsas, mas ainda não sistematizadas, como nós temos, no nosso caso, no continente americano. A evolução desses direitos humanos pode ser identificada, portanto, na Europa, África e América, consolidando uma convivência integrada, portanto, de direitos domésticos, direitos regionais, né, direitos humanos regionais e direitos humanos universais. Aí, apenas para exemplificar, Convenção Europeia de Direitos Humanos de 50, a Convenção Americana de Direitos Humanos, eu me refiro ao Pacto de São José da Costa Rica, porque nós temos a Declaração de Direitos e Deveres do Homem, né, nas Américas, que é de 48 também, né, mas a sua reedição, ou uma ampliação, como foi visto, o Pacto de São José da Costa Rica, é de 69, e é ele que vai trazer justamente a ideia de sistematização, né, dessa tutela. E temos a Carta Africana de Direitos Humanos dos Povos, que é de 1980. Né. A Convenção Americana, com o objetivo de proteger os direitos, né, da região, ela institucionalizou o sistema com a Comissão Interamericana de Direitos Humanos e a Corte Interamericana de Direitos Humanos. O Brasil, especificamente, reconhece, em 3 de dezembro de 98, a competência jurisdicional obrigatória da Corte Interamericana. Existia um anexo, né, ao pacto, e que o Brasil fez questão de assinar, um protocolo adicional que o Brasil assina, reconhecendo a jurisdição desta Corte Internacional. E, justamente na Convenção Americana, né, para efeitos posteriores ao reconhecimento, dando cumprimento à ideia do artigo 62 do referido instrumento internacional. Né. Então, o artigo 62 já previa isso, e o Brasil tinha a opção, e o Brasil acabou concordando com essa competência jurisdicional. Né. É importante destacar que o Sistema Internacional de Proteção de Direitos Humanos deve, né, ele tem um pressuposto, e por isso que eu falo do princípio da subsidiariedade ou da complementariedade, né, ele demanda o esgotamento dos recursos internos em cada um dos estados na proteção dos direitos violados. Porém, existem exceções. E uma das exceções, acho que talvez a exceção mais importante, é justamente a chamada demora injustificada. Caso não tenha ocorrido o esgotamento dos recursos internos, mas o Estado tem uma demora injustificada na garantia, na proteção, na tutela daqueles direitos, né, isso justifica o encaminhamento para o sistema interamericano de proteção dos direitos humanos. Atualmente, 5 casos, né, o Brasil participou, o Brasil na condição de demandado na comissão, no sistema interamericano de proteção. Eu digo demandado porque nem todos foram à Corte Interamericana, né? Então, a gente tem que pensar que, por exemplo, o caso da Maria da Penha, por exemplo, foi resolvido na comissão, que é uma instância de admissibilidade, uma instância mais política, de negociação organizacional, da Organização dos Estados Americanos, do que jurídica. A Corte, sim, é um órgão jurisdicional. Né? E os casos que foram para a Corte, nós tivemos 5. Né? O primeiro caso brasileiro, o caso Damião Ximenes Lopes, nós tivemos também o Nogueira de Carvalho e outros, que foi arquivado. Né? Nós tivemos o caso Escher, Gomes Lund, né? Um dos mais famosos, né? Atualmente, tendo em vista o debate entre o Supremo Tribunal Federal, esse diálogo entre cortes e a Corte Interamericana de Direitos Humanos, e também a recém-criada Comissão Nacional da Verdade, né? E também tivemos o caso 7º Garibaldi, relativo a brigas no campo, ao movimento sem terra. O primeiro caso é interessante, e por conta da delimitação, infelizmente não dá para eu tratar de todos os casos aqui para os senhores. Isso demandaria um curso, né, do Sistema Interamericano de Proteção. Mas eu vou pegar o primeiro caso, até porque ele já se findou, né, e fica mais fácil exemplificarmos
a ideia central da palestra, que é o cumprimento de sentenças internacionais. O primeiro caso julgado na corte, então, foi o caso Damião Ximenes Lopes, que tratava-se de uma pessoa com deficiência mental e foi exposta a condições desumanas, degradantes, né? Eu diria medievais de tratamento no interior do estado do Ceará. O caso permaneceu sem investigação e impune, demonstrando, né, a falha do Estado para a apuração da responsabilidade, né, e este caso, através de uma grande movimentação dos familiares e também de algumas organizações não governamentais, acabou sendo encaminhado e acolhido, recebido no Sistema Interamericano de Proteção. A sentença proferida em 2006 concluiu, né, que, dentro de diversas obrigações assumidas pelo Estado brasileiro, o Brasil, né, acabou sendo condenado por não ter trabalhado, ter sido negligente, né, ter tido culpa, né, na garantia desses direitos, né, na violação, primeiro, do artigo 4º, direito à vida, depois a integridade pessoal, direito às garantias judiciais, por conta da falta de desenvolvimento do processo, devido processo legal, e também o direito à proteção judicial, né. Então, diante disso, né, o país teve que reparar as violações de direitos humanos apontados e pagar indenização. Teve que reabrir o processo, rediscutir não só a questão civil, né, mas também o próprio processo criminal, que estava parado há muito tempo. E aí chegamos no ponto-chave da nossa palestra, que é o cumprimento de sentença internacional. Como se deu o cumprimento de sentença internacional no caso Damião Ximenes Lopes? E aí surge o grande problema, e daí porque nós conversávamos há poucos sobre a ideia da evolução da teoria geral do Estado numa teoria da democracia ou uma teoria geral do Estado constitucional cooperativo, né? Importantíssimo. Para alguns autores, e diversos artigos eu leio, vejo isso, né, continuam utilizando as lentes da teoria geral do Estado. Ora, condenação contra a União, eu tenho o artigo 730, né, artigo 100 da Constituição, artigo 632 e 730 do CPC, vou emitir precatório. Está resolvido o problema. Não é isso. A União que está sendo condenada não é a União ente federativo, não é a União que participa, né, da união indissolúvel com estados, municípios e Distrito Federal. A União que foi condenada é a representante, é quem representa o Estado brasileiro nas suas relações internacionais. Então, essa condenação, ela é diferente. Ela não pode ser tratada como uma mera condenação contra a União. Até porque a União, e aí entrando, foi uma das questões que eu pensei para essa mesa, no debate sobre federalismo, ela representa aqui não apenas os seus interesses, não apenas as suas competências constitucionais, mas ela representa o Brasil. Então, crimes que eventualmente, ou falhas eventualmente, que ocorram por outros entes federados, né, será imputada à União. Se o município, né, que deu licença de funcionamento foi negligente, quem responde é a União. Se a polícia militar ou a polícia civil, que é assunto, é tema, é competência estadual, foi omisso, foi irresponsável, quem responde é a União. Então, a União aqui não pode ser condenada, né, e o cumprimento da sentença, obviamente, na sequência, como fosse, né, na verdade, a União como ente federativo. Né. Diante disso, quando veio essa primeira condenação, o Estado brasileiro não tinha uma legislação para resolver aquele determinado imbróglio, aquela sentença, a primeira condenação que o Estado brasileiro recebia dentro do Sistema Interamericano de Proteção. E, diante disso, o ex-presidente Lula criou uma portaria interministerial, colocou todos, né, os possíveis ministros envolvidos, saúde, Secretaria Nacional de Direitos Humanos,
Ministério da Justiça, Ministério das Relações Exteriores, todos os ministros, todos os que poderiam debater aquele assunto, alocou uma verba dentro da Secretaria Nacional de Direitos Humanos, que converteu em reais, o dólar em reais, fez a conversão, e aquele valor foi pago para os familiares sem ordem cronológica e sem expedição de precatório. Agora eu pergunto aos senhores, será que alguém não poderia levantar a tese de sequestro dessas verbas por conta do furo da ordem cronológica? É óbvio que os administrativistas, ou grande parte deles, me corrigindo, vão olhar sobre essa lógica, ou seja, uma condenação contra o Estado. Qual que é a diferença? Ele poderia ter resolvido no sistema doméstico, ele optou pelo sistema interamericano. Na verdade, ele quis resolver no sistema doméstico e não o conseguiu, e ele teve que encaminhar para o sistema interamericano de proteção. Então, diante disso, o Brasil necessita, a exemplo de outros países, que vou citar na sequência, de uma legislação que debata e que entenda esse mecanismo. E que também dê previsão a o chamado direito de regresso da União em relação aos demais entes federativos que eventualmente estejam envolvidos naquele determinado conflito. O decreto, em razão da primeira condenação do Brasil, medidas reparatórias de violações de direitos humanos, foram realizadas por um decreto de 2007. Então, justamente o pagamento e a possibilidade de encaminhamento das outras medidas, não indenizatórias, mas também reparatórias, que o Brasil foi condenado, foram todas alocadas na Secretaria Nacional de Direitos Humanos, e já no Plano Nacional de Direitos Humanos já existe previsão hoje para que a Secretaria desenvolva esse papel tão importante na condução, mas ainda carece de uma legislação que especifique, que coloque o cumprimento dessa sentença dentro do âmbito judiciário brasileiro. O artigo 68.2 da Convenção Americana de Direitos Humanos estabelece que a parte da sentença que determinar a indenização compensatória poderá ser executada no país respectivo pelo processo interno, vigente para execução de sentenças não contra a União, mas contra o Estado. Assim, a forma de entender o disposto na Convenção e suprir a lacuna legislativa, o ex-deputado e hoje ministro da Justiça, José Eduardo Cardoso, apresentou o projeto de lei 4667 em 2004, muito antes da condenação brasileira. Infelizmente, que continua tramitando no Congresso Nacional, que representa avanços no cumprimento dessa sentença internacional. Esse projeto estabelece efeitos jurídicos imediatos no âmbito do ordenamento jurídico brasileiro às decisões dos organismos internacionais, especificamente de proteção aos direitos humanos. Acredito que nós poderíamos ter ampliado, porque o Brasil, por exemplo, a questão dos pneus remodelados também coloca em xeque a discussão sobre a tutela regional, universal e nacional. Mas esse projeto, que estabelece essa proteção de direitos humanos e a possibilidade de ação regressiva da União contra o ente da federação, pessoa física, inclusive, ou jurídica, responsável pelo chamado ato ilícito internacional, que vai originar a decisão ou a recomendação do organismo de proteção, já aponta para um avanço extremamente importante. A título exemplificativo, a legislação da Colômbia e do Peru também vem nesse sentido. Adotaram legislação específica. A lei colombiana 288 de 96 estabelece instrumentos para a indenização de prejuízos às vítimas de violação de direitos humanos. A lei visa dar cumprimento às sentenças internacionais no âmbito interno, mas se restringe às indenizações, infelizmente não tratando das demais medidas de reparação. Entre as determinações consta o direito, por exemplo, da ação de regresso da União em face dos responsáveis pelo dano causado. O Peru promulgou em 2002 também uma lei,
27775, né, que prevê a forma de cumprimento no âmbito interno das sentenças proferidas por tribunais internacionais, né, e diz cuja jurisdição o Estado tenha se submetido. É importante, eu gosto de ressaltar, quando a gente fala dessa terminologia, que também é usada na emenda 45, que trouxe um parágrafo a mais, o parágrafo 4º, no artigo 5º, quando fala de Tribunal Penal Internacional. Nós não falamos do Tribunal Penal Internacional, a gente fala de Tribunal Penal Internacional, porque o Brasil pode se submeter não apenas ao TPI, que quando da emenda 45 o Brasil já tinha se submetido por tratado internacional ratificado pelo nosso Congresso. Então, existem outros tribunais penais que o Brasil pode vir a fazer parte, e todos eles o Brasil reconhece a sua jurisdição, desde que ratifique, passe pelo processo constitucional adequado. Tá? Entre outras previsões da lei do Peru, também estabelece o direito de regresso quando fixada a responsabilidade de autoridade, funcionário, empregado público que deu motivo àquele determinado processo internacional. Então, esse direito de regresso, ele é importantíssimo dentro da ideia do federalismo, do princípio federativo, e também entendendo essa relação cada vez maior, essa avenida de mão dupla entre o direito interno e o direito internacional. Essa necessidade de diálogo e que o protagonista brasileiro será sempre a União. Então, os estados, os municípios e o Distrito Federal precisam se acostumar e ter legislação que dê previsão a essa representatividade, a esse protagonismo da União em nome do Estado brasileiro. Por fim, gostaria de falar sobre sentenças estrangeiras e sentença internacional. Alguns de vocês devem ter passado, mas essa sentença ela não precisa ser homologada pelo Superior Tribunal de Justiça, ela é uma sentença estrangeira, e aí me parece importante fazermos uma distinção entre sentença estrangeira e sentença internacional. As sentenças proferidas por juiz ou tribunal estrangeiro somente passam a ter eficácia após a sua homologação no Superior Tribunal de Justiça, conforme o artigo 105 da nossa Constituição. O procedimento de homologação é necessário para que as decisões proferidas por outros estados, titular de outra soberania, produzam efeitos no território nacional. Por outro lado, a gente tem que observar que, diante dessa perspectiva de Estado constitucional cooperativo, o externo não necessariamente é estrangeiro. Ele pode ser o quê? Internacional, que é o caso. Os tribunais internacionais, eles trazem, eles participam, eles compartilham soberania. Então, nesse sentido, não uma jurisdição afeta a jurisdição brasileira. Digo mais, talvez fosse hora da nossa Constituição já prever, quando nós temos os nossos tribunais colocados no artigo 92, os outros tribunais que o Brasil participa por competência internacional na ideia de compartilhamento de soberania. O artigo 105 da Constituição se refere a sentenças estrangeiras, ou seja, aquelas proferidas por tribunais de outro país, de forma que este procedimento não se aplica a sentenças internacionais oriundas de cortes internacionais, como a Corte Interamericana de Direitos Humanos, cuja competência foi ratificada pelo Brasil, aceitando soberanamente a sua jurisdição. Quando o Brasil aceita a jurisdição, isso é um ato de soberania. O Brasil quis participar, entendeu que dentro desse momento de interdependência, de democracia, de ampliação de direitos, há necessidade de participar dessa jurisdição internacional. Assim, não se deve confundir sentenças internacionais produzidas por cortes internacionais, em que o Estado aceitou a competência do órgão internacional e compartilha a soberania, afeta a sua jurisdição, com sentenças estrangeiras proferidas pelo judiciário de outros estados, também soberanos, afeta a sua jurisdição. Portanto, sentença estrangeira não é sinônimo de sentença externa ao Estado, mas sim de outro Estado. Muito obrigado.